A chapa esquentou, o caldo entornou e a batata do Bolsonaro tá assando. Mais cedo eu comentei isso aqui, né? Falei como as manifestações de ontem poderiam complicar bastante a vida do Bolsonaro e, pelo que tudo indica, o bagulho tá nervoso lá em Brasília. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto agora, enquanto a gente espera, né, o pronunciamento do ministro do Supremo Fux, que ficou de se manifestar sobre o evento de ontem, mas antes disso, já deixe sua curtida nesse vídeo aqui, já deixe seu comentário aqui embaixo, dando uma boa tarde, como é que vocês estão por aí, e também se inscreva no canal, porque a meta nossa, até o fim desse ano, é de 700 mil inscritos e estamos quase lá. Então, se inscreva. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como o bagulho está nervoso lá em Brasília. E eu quero começar mencionando aqui uma reportagem bastante interessante que saiu no Estadão. A manchete é: Mourão ganha respaldo do centro em caso de impeachment. Lira mira cassação de chapa no TSE. Porque mostra aqui duas possibilidades, na verdade, uma disputa que pode se dar agora para quem vai suceder o Bolsonaro. Porque, de fato, a conversa de impeachment voltou forte depois das manifestações de ontem, no dia 7 de setembro. O papo de impeachment já vem desde que o Bolsonaro assumiu, desde o Golden Shower, desde o Carnaval de 2019. Quando ele assumiu, já começaram a enviar pedidos de impeachment, porque o Bolsonaro já estava o tempo todo, sabe, quebrando decoro, ameaçando democracia e muitos outros crimes que ele cometeu ao longo desses 3 anos de mandato. Então, logo de cara, já havia pedido de impeachment. Inclusive, em 2019, eu fui convidado pelo PSOL para assinar um pedido de impeachment junto com muitas personalidades, artistas, intelectuais. Então, assim, desde o começo, muita gente quer que o Bolsonaro seja removido. Mas nenhum desses pedidos até o momento prosperou, né? Primeiro, o Rodrigo Maia ficou sentado em cima desses pedidos de impeachment e depois que troca, né, o presidente da Câmara, entra o Arthur Lira, então piorou. Então até recentemente havia pouquíssimas perspectivas de que qualquer pedido de impeachment avançasse na Câmara. Porque, antes de tudo, a gente tem que pensar que o impeachment ele é um processo judicial, ou seja, o presidente, né, cometeu algum tipo de crime durante o exercício do seu cargo e isso pode levar à remoção, mas também, e acima de tudo, é um processo político, ou seja, tem que haver vontade política para remover o presidente. E como o Bolsonaro fez mega acordos com o Centrão, ele conseguiu comprar uma grande base de apoio dentro do Congresso, ou seja, na Câmara dos Deputados, até recentemente, havia pouquíssimas chances de um pedido de impeachment prosperar. Então, a situação muda. A situação muda porque ontem o Bolsonaro estimula, participa de manifestações golpistas, ele vai e se pronuncia, faz 2 discursos, um discurso em Brasília e um discurso na Paulista, e ele ataca ministros do Supremo, ataca nominalmente o Alexandre de Moraes, chama de canalha o ministro do Supremo, e ele dá a entender ali, né, ele fala claramente, na verdade, fala explicitamente que ele não vai acatar mais decisões do STF. E isso é muito grave, porque voltando aqui às aulas, né, de USPB, para quem é dos anos 80 como eu, né, que tinha uma disciplina na escola que era a Organização Social e Política do Brasil, no qual você aprendia hinos, aprendia como funcionava a República Brasileira. E daí, uma das lições básicas da USPB era a divisão dos poderes, né, tripartite. Então você tem o judiciário, você tem o legislativo e o executivo, que são 3 poderes da República, e cada um é independente, embora em tese trabalhassem de maneira harmônica. O legislativo cria as leis, mas não apenas isso, mas principalmente cria as leis, o judiciário executa essas leis, e no caso o Supremo Tribunal interpreta as leis caso haja alguma ambiguidade, então isso sobe para o Supremo interpreta essas leis, e o executivo é quem aplica, né, recebe orçamento, aplica de acordo com os ministérios o dinheiro público para projetos, para execução de políticas públicas. Então, cada um desses poderes trabalha de maneira independente, harmônica e, em tese, não interfeririam uns nos outros. É uma explicação simplificada, cada um dos poderes tem outras atribuições, mas, de maneira genérica, a gente pode pensar nessa divisão tripartite desse modo. Basta de pensar que, em 99, quando o Bolsonaro foi na televisão e disse que ele defendia o fechamento de Congresso, ele alegava, naquele momento, que o Congresso só passava projetos, só passava leis que o presidente queria, na época, Fernando Henrique Cardoso. Então, ele achava que era desnecessário um Congresso porque não tinha serventia. Era um Congresso marionete do presidente. E agora o Bolsonaro quer que feche o Supremo ou que deponha ministro do Supremo porque o Supremo não obedece o presidente. Então você percebe como como são 2 pesos, 2 medidas. Quando
o Congresso só obedecia o presidente, fecha o Congresso. Quando o Supremo não obedece o presidente, fecha o Supremo. Ele é alguém que é altamente instável, né? Mas nesse sentido ele está agora bastante nervoso porque ele foi incluído no inquérito das fake news que está nas mãos do Alexandre de Moraes. E muitos apoiadores bolsonaristas, blogueiros bolsonaristas, comunicadores bolsonaristas foram presos ou são investigados nesse inquérito. Então o Bolsonaro está nervoso porque ele sabe que, nesse caso desse inquérito, pode sobrar para ele e ele pode acabar preso. Quando ele vai e diz, e repete, né, nessas manifestações, que tem 3 desfechos para essa história, que é a prisão, a morte ou a vitória, e ele diz que ele não vai preso, é porque ele sabe que ele pode ir preso. Ele sabe que a prisão dele está no horizonte e cedo ou tarde ele vai acabar em cana. Então ele vai, radicaliza a posição dele, ele vai lá e sobe o tom porque ele sabe que ele pode vir a ser preso sim. Não é, sabe, uma coisa remota, hipotética. Ele pode vir a ser preso sim e ele sabe disso. Então ele precisa que a sua base de apoio, né, os fanáticos bolsonaristas, se manifestem porque assim ele demonstra, ou ele tenta demonstrar força para os outros poderes. Ou seja, manda mensagem, tentem me prender. Como ele disse recentemente no Chiqueirinho, né? Olha, pessoal, o que é a ditadura da toga? O que 2 ministros estão fazendo no Supremo? Barroso e Alexandre de Moraes. Vamos investigar. Será que vão dar uma sentença, fazer uma busca e apreensão na Alvorada? Como fazem com o povo comum aí? Será que vão fazer isso? Eu vou mandar quem aqui? A PF ou as Forças Armadas? Baseado no quê? Quem eles vão mandar lá para me prender? Vão mandar a Polícia Federal? Vão mandar as Forças Armadas? Como se fosse, olha só, Polícia Federal nas minhas mãos, Forças Armadas nas minhas mãos, quem vai me prender? Quem vai vir aqui na minha casa fazer uma busca e apreensão no Palácio Alvorada? Quem vai fazer isso? Quem vai ousar fazer isso? Então ele dá a entender que ninguém vai ter coragem de prendê-lo. Então, nesse sentido, ele está com as portas abertas para a vitória. E daí, o que acontece é, dados os discursos de ontem do Bolsonaro, uma ala política que estava ali, né, meio que em banho-maria, né? Vamos ver o que acontece, né? Bolsonaro não é tão ruim assim, cachorro que ladra não morde. Começou a se preocupar. E a gente tem visto manobras agora do MDB, a gente tem visto manobras do PSD, manobras de outros partidos, PSDB também, partidos centro-direita, de centro, que estão começando agora a se movimentar porque estão achando que passou da hora. Realmente agora o caldo entornou e não dá mais para aguentar o Bolsonaro o tempo todo tensionando a corda, o tempo todo forçando as instituições, o tempo todo ameaçando a democracia, prejudicando o país em muitos sentidos, porque é alguém que não governa, é alguém que não faz aquilo que é realmente importante. Está o tempo todo antagonizando outros poderes, está o tempo todo fazendo motociatas, fazendo gadociatas, está o tempo todo fazendo espetáculos e não governa a porra do país. Então, nesse sentido, agora a gente tem visto uma movimentação que vai levando rumo ao impeachment. Se vai acontecer, são outros 500 também, né? Vale mencionar aqui porque tudo é imprevisível. Mas leva agora uma sinalização de que voltou o impeachment para o radar. E daí, como eu falei, tem esse artigo aqui do Estadão que aponta 2 cenários. Um deles, impeachment. Bolsonaro é removido e Hamilton Mourão entra como presidente. O Hamilton Mourão está falando ali em público que não tem, né, cenário para impeachment, nada a ver, eu não quero ser presidente. Ou seja, ele está lá descartando a possibilidade, embora não saibamos o que é o papo nos bastidores, né? Pode ser que o Mourão esteja se articulando assim como fez o Temer. O Temer lá, sabe, jogando as cartas por trás para derrubar Dilma. Não sabemos qual é o tipo de manobra que o Mourão está fazendo. Por outro lado, o que o Estadão fala nesse artigo é que o Arthur Lira ele não está muito empolgado para avançar o impeachment, porque ele está esperando o desfecho de um processo de cassação de chapa no TSE. Por que acontece? E aqui vale mencionar porque é uma tese interessante isso. Por que acontece? Se por acaso o TSE realmente comprar essa briga e caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, os dois caem, cai todo o governo do Bolsonaro, os dois caem, e quem assume como interino, presidente interino, é o próprio Arthur Lira. Ou seja, talvez o Lira esteja fazendo corpo mole, porque no final dos contos o que ele quer é que caia todo o governo Bolsonaro, que não troque o Bolsonaro pelo Mourão, mas sim que ele assuma interinamente e aí haja uma nova eleição. O que vocês acham aí? O que vocês acham dessa tese apresentada pelo Estadão? Porque realmente, se for essa possibilidade de esperar uma cassação de chapa,
Mas o cenário é incerto. Como eu falei aqui mais cedo, a gente não tem como saber o que vai acontecer, a gente não tem como saber se vão conseguir virar os votos para o impeachment, porque pode ser que venha em onda isso, né? Pode ser que agora muita gente se anime, olha só, surgiu a oportunidade, surgiu a brecha, vamos agora atravessar essa brecha e vamos derrubar o Bolsonaro. Pode ser que muita gente, inclusive do Centrão, que como tem o ditado, né, o Centrão não se vende, ele se aluga, pode ser que o Centrão agora comece a mudar a chave e pensar que é melhor sim sem o Bolsonaro. Então, tudo é imprevisível agora. O jogo parece que virou realmente e o Bolsonaro vai ficar mais acuado, e pode ser que ele suba o tom ainda mais, porque ele já perdeu o apoio que ele tinha. O que tem se dito agora é que o Bolsonaro não governa mais. Bem, já não governava antes, né? Já era um incompetente completo. Mas agora ele não tem condições de governar mais. Agora, tudo que for para o Congresso de propostas governistas tem grandes chances de ser barrado, porque já não tem mais o apoio. Ele já perdeu a maioria no Congresso. Pode ser que, como disse o Mourão aqui, né, falando sobre impeachment, que não haja maioria para ele poder avançar pautas propositivas, mas não há a maioria necessária para poder remover o Bolsonaro. E isso a gente vai ter que esperar para ver. Pode ser que o cenário mude, pode ser que a chapa seja cassada, e aí sim vai ter uma grande reviravolta, porque se cai a chapa Bolsonaro-Mourão, o jogo muda drasticamente. Eu não quero ficar muito empolgado aqui, muito animado, achando que vai ter alguma grande reviravolta, porque o jogo político no Brasil é isso, né? Hoje em dia fala uma coisa, amanhã é outra coisa diferente. Mas realmente a hipótese apresentada aqui no Estadão faz sentido para mim, pelo menos faz sentido, mas resta aguardar mesmo. O que vocês pensam dessa hipótese? Se o Arthur Lira está esperando apenas o TSE decidir aqui sobre cassação de chapa? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e me contem o que vocês pensam. É muito importante porque o cenário é muito nebuloso, está muito incerto, as forças estão em atividade, estão se movendo, as placas tectônicas estão se movendo aqui e tudo pode acontecer. Se cuidem por aí e até mais. Tchau! Olá meus amigos, minhas amigas do canal do Henri Bugalho, esse super amigo. Eu queria fazer um convite muito especial para vocês. No dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula chamada O que os donos do poder não querem que você saiba. O mesmo nome de um livro que eu já escrevi, que se tornou um grande best-seller, e uma aula onde eu vou falar de muitas informações sobre o mundo das finanças e investimentos, que são informações que normalmente não chegam até os pequenos investidores. Você sabia, por exemplo, que o percentual do seu dinheiro alocado na poupança, na caderneta de poupança dos pequenos investidores, é mais de 350 vezes maior do que o que os grandes investidores aplicam na poupança? Pois é, eles não aplicam quase nada na poupança. Onde é que eles aplicam o dinheiro então? O que eles fazem com o dinheiro deles? Como é que é a relação deles com os bancos e corretores e como é que é a relação dos pequenos investidores? Tudo isso a gente vai falar nessa aula e vai falar ainda muito mais coisa. Vai ser uma aula incrível. Não deixe de se inscrever, é gratuito e a aula vai acontecer ao vivo. É só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo para se inscrever gratuitamente. E avise seus amigos e amigas também para participar. Um abraço!